no USD-JPY. Antes de mais nada, eu quero falar desse par, dessa venda que eu acabei de fazer no USD-JPY, para a gente aí ter uma ideia do que está acontecendo. Tá? Pessoal, eu peço, por favor, desativar o vídeo. Entrou na sala, por gentileza, desativa o vídeo. Tá? Carrega um pouco a conexão e não é o objetivo da gente, né? Bom, começando então, o USD-JPY. Primeiro detalhe que a gente precisa se atentar é a questão do ATR. O ATR dele está em uma média de 70 pips. Certo? O ATR dele está em uma média de 70 pips e hoje ele movimentou 90. A gente pode ver aqui em cima, 70 e 90. Portanto, já deu 100% do ATR. Maravilha. Segundo item que nós sempre procuramos, que nós sempre buscamos, a questão da direção. Existe uma direção clara, bem determinada, estabelecida no mercado? Sim, absolutamente sim. Está aí a direção presente que a gente pode observar. Terceiro item, está na máxima ou na mínima do dia? Sim, estava na máxima, onde deu a entrada. Tá? Às 11 horas, faz 5 minutos que deu a entrada. Tem uma zona de resistência em um período maior, H1, H4 ou gráfico diário? Sim, na verdade, não coloquei aqui o stop. Deixa eu colocar o stop, se der uma explosão aí para cima, não tem problema. High, 434, 454. Bom, meu stop loss está ali, em 13,9 pips. Deixa eu ver aqui, 13,9 e 13,9. Se o preço voltar aqui para o 0 a 0, eu vou entrar com um lote muito pequeno para a conta. Só esperar ele. Se ele voltar, eu entro um pouquinho mais pesado. Será que não está muito com cara, não. Mas, enfim, voltando. O USD-JPY. Então, nós temos 100% do ATR, ok. Nós temos direção, ok também. Temos a máxima do dia, né? E a confluência de fatores, a gente pode observar aqui no gráfico de 4 horas, forma essa linha de tendência de baixa. A gente unir por aqui esses dois pontos, bate exatamente aí. Portanto, essa é uma zona de confluência de fatores muito importante para o STJPY. Okay? Esse ponto é onde o mercado completou 100%, exatamente por isso que eu entrei vendido. A zona de confluência de fatores 111,40, estou falando aqui bem rapidamente, porque a oportunidade já está acontecendo. 4, USD, JPY, o ATR dele é ok, já deu mais 100%, né? Direção é de alta, está na máxima do dia. Confluência de fatores. Opa, isso vai ser um take rápido. Alguém entrou nessa operação, pessoal? 111,40. Confluência. Eu estou em semana de prova na faculdade, então está um pouco complicado os horários, porque eu estudo de manhã. E aí eu não estou conseguindo chegar exatamente aí para antes das 11, né? Por causa disso. 3,9 vezes 0,70, mas o setup aí está bem claro, 9,73 é o meu trading, 9,7, e agora é só deixar o mercado fazer o que ele quiser, ok? E vou negociar se, na verdade, já estou posicionado. Para acontecer o setup dentro da janela horária. Fator de verificação, 5 minutos. Resultado nós ainda não temos, a operação está andando, está positiva, deixa eu ver aqui exatamente, está com 5 pips de lucro,
Fiquei em 13,9, quase 14 pips. O mercado deu uma acelerada de queda. Não chegou a ativar o trailing ainda. Tá? Chegou a ficar aqui uns 8 pips positivos, né, descontando o spread. Então, esperar para ver o que vai acontecer. Essa oportunidade, esse trade, está totalmente, absolutamente dentro do sistema de negociação, dentro daquilo que eu estou explicando para você já tem alguns dias, a respeito desse plano de negócios. Beleza? Bom dia, Juliana. Bom dia, beleza. Bom, ok. Então, essa é a operação no STJPY, que era o assunto mais urgente para tratar, que eu queria mostrar para vocês, aí de acordo com essas oportunidades. Tá? De acordo com essa oportunidade. Vamos ver o que mais que está acontecendo por aqui. O Euro-USD movimentou 67% do ATR. 67% a gente sabe que é um valor baixo. Tá? Mas isso não é exatamente um impeditivo, porque pode ser que o mercado complete os 100% do ATR dentro da janela horária. Mas aqui nós temos um pequeno problema, que é a questão da direção. Tá? O mercado está sem direção, caiu, subiu, enfim, está lateralizado. Exatamente por causa disso, por causa da direção, eu prefiro descartar esse par, pelo menos para hoje. Por quê? Pela ausência de direção. Eu quero ver um movimento bonito como esse aqui no STJPY. Movimento claro, bem determinado, bem decidido, sem hesitação. Okay? Onde o mercado toca em um ponto, o mercado faz esse movimento aqui, ó, bonito, impulso, retração e assim por diante. Não é o que nós temos no EURUSD, e exatamente por isso eu vou descartar totalmente essa operação no EURUSD ou o EURUSD hoje como um todo. GBP-USD movimentou 83% do ATR. Nós sabemos que isso não é exatamente o problema, pode ser que ele complete o ATR dentro da janela horária, ok, beleza. Um detalhe, aqui nós tínhamos direção, não sei, não estou acompanhando o calendário econômico nesse horário, né, lá por volta das 5h30, isso que aconteceu, mas a direção não permaneceu, ela não se estabeleceu, como é o caso no STJPY, que a direção é de alta o dia inteiro. No caso do GBP-USD, nós tivemos um fator, um elemento da direção, bem claro, e depois o que aconteceu até agora o mercado está lateralizado. Temos aqui uma bandeira perfeitamente desenhada. O que é o padrão de comportamento, padrão de preço conhecido como bandeira? É basicamente uma situação onde nós temos um impulso muito forte em uma direção e, pelas razões que sejam, não vem ao caso aqui, né? Pela razão que seja, depois desse impulso, o mercado fica lateralizado, ele perde a força. É o que a gente pode observar aqui. Resistência, 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 suporte, suporte. Se a gente ligar todos os pontos, vamos ver que temos aqui um mercado lateral. Com um movimento anterior muito forte, caracteriza para a gente uma bandeira. O que é uma bandeira, pessoal? Eu sei que vocês conhecem e sabem o que é uma bandeira. Uma bandeira é um padrão de continuação. Basicamente, quando o mercado faz um mastro muito forte, período de lateralização, a tendência, depois disso, é o mercado continuar o movimento de alta que estava presente anterior. Okay? E que esse movimento aí mais ou menos se repita. Essa é a ideia por trás da bandeira. Pergunta: vou querer negociar o GBP-USD dentro dessas condições que ele está agora? Não. Primeiramente, que ele não deu 100% do TR. Em segundo lugar, que ele está lateralizado. Mas eu não posso deixar a minha interpretação de price action de lado, né? Faz parte aqui do meu conhecimento. Também por causa da bandeira, se o mercado romper essa máxima aqui, tem uma boa chance de continuar subindo. E aí, logicamente, como eu vou negociar contra a tendência, aqui no caso do SPJPY, eu não quero aí me prejudicar por causa de um padrão de alta, certo? O STJPY está voltando para o ponto de entrada. Deixa eu ver aqui. Está um pico positivo. Entrei com um lote um pouco pequeno, entrei meio às pressas nessa operação.
caso ele volte um pouquinho mais ali, vou entrar um pouco mais pesado nessa operação. Abrir um lote um pouco maior. Vou fazer o seguinte, para mim não ficar olhando isso aqui, que também não vai fazer diferença nenhuma, é 31,5, 108, 31,5. Ok, stop loss 454. E o take 117,6. Ok. Bom, o STJPY eu vou escrever, eu sei que tem algumas pessoas aí que não estão ainda muito habituadas com o sistema de negociação, né? Que não conhecem ainda profundamente o sistema. Então, eu vou escrever aqui a lista dos critérios que eu sigo para entrar em uma operação. Certo? Deixa eu pegar aqui. 1. ATR tem que estar maior que 100%. Esse é o primeiro requisito. Tá? O ATR tem que estar maior que 100%. O que isso quer dizer em termos práticos? Isso quer dizer que se o ATR do par é de 70 pips, ele tem que ter movimentado no dia em questão 70 pips ou mais. Segundo item, tá claro isso, né? Isso aqui eu sei que é, como diz aqui no Paraná, feijão com arroz. ATR mais de 100%, ok. Segundo, direção. Isso aqui é onde algumas pessoas às vezes esbarram no conceito de direção. Por quê? Não basta que seja um dia de alta. Por exemplo, vamos voltar aqui, o GBUSD é um dia de alta. Né? Se a gente pegar o ponto de abertura aqui e trazer para cá, a gente teve 42 pips agora de alta. O que isso quer dizer para a gente em termos práticos? Não basta que seja um movimento de alta no dia, mas que o movimento imediatamente anterior à oportunidade ou à janela horária tem que ser um movimento claro, bem determinado, exatamente como a gente pode observar no USDJPY. Quando nós temos essa situação aqui, é uma situação muito legal. Terceiro item, para quem está aí querendo entender um pouco mais a respeito da estratégia. Terceiro item, suporte ou resistência em H1, H4 ou D1. Ou pode ser uma combinação também, né, desses períodos aí. O que isso quer dizer? Ah, tá, isso aqui tem que escrever mais um detalhe aqui. Entre parênteses, frequência, fatores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que depois que eu vi o ATR está em 100%, eu vi que a direção está legal, eu vou procurar para ver se, junto com esse 100% do ATR, existe algum ponto de suporte ou de resistência. Lógico, se eu for vender, eu quero encontrar uma resistência. Se for comprar, eu quero encontrar suporte. Em H1, H4 ou gráfico diário. Para quê? Porque isso vai, logicamente, fortalecer ainda mais o meu ponto de entrada. E quarto item, máxima ou mínima do dia. O que isso quer dizer para a gente em termos práticos? Quer dizer que o mercado subiu bastante, chegou em uma zona de resistência, todos os outros elementos, o preço tem que estar próximo, ou a oportunidade tem que vir a partir da máxima ou da mínima do dia. Okay? Se isso não acontecer, nós não temos uma possível oportunidade, simples assim. Esses são os 4 filtros. E que mais? Bom, aí tem que acontecer o cruzamento do preço com a média de 8 períodos, como aconteceu exatamente nesse candle. Vou colocar uma setinha aqui para mostrar para vocês. Nesse candle, ok? Aconteceu aqui, cruzou a média de 8 de cima para baixo, e o RSI, no caso da venda, tem que ser maior do que 40, e no caso da compra tem que ser menor do que 60.
Simples assim. Beleza? Isso aconteceu todos esses parâmetros, nós temos uma possível oportunidade, ou uma oportunidade, e acontecer dentro da janela das 11 até as 2 horas da tarde, no horário de Brasília. GBUSD tem? Não. EURUSD tem? Não. O SDJPY tem? Sim, absolutamente uma oportunidade que aconteceu exatamente às 11 horas. Tá? Está positivo agora, de repente ter entrado com um lote um pouco pequeno, eu tenho uma ordem pendente ali. Se o mercado ativar o trading, que não falta muita coisa, se ativar o trading dessa operação que já está aberta, eu vou excluir a ordem pendente, até porque aí já perde o perfil da operação, né? O SDCAD. Pergunta para vocês agora. Dentro desses parâmetros que a gente acabou de observar, 100% do ATR, direção, suporte, resistência do H1 H4 diário, máximo ou mínimo do dia, o SDCAD se enquadra nisso ou não? Não, não, não. Beleza. Muito bom. Exatamente. Não se enquadra por causa que falta direção e falta o ATR, 45% apenas. E aqui o mercado está sem direção nenhuma. Então, absolutamente, totalmente fora. O SDJPY ativou o meu trading. Por isso eu vou tirar minha ordem pendente, que eu tinha colocado ali. E agora o mercado vai para onde for. Já não perco mais nada. Já movimentou 70% da minha direção. Somente fechar e ver o que vai acontecer. Certo? O SDCAD, então, também está fora. Para eu lembrar de que esses pares que eu vi não se enquadram, eu coloco um xizinho vermelho. Tá? Isso aqui está fora. O SDJPY está na operação. O SDCAD está fora da possibilidade. O SDCHF, correlato do EURUSD. Temos direção? Sim. Tem 100% do ATR? Sim. Vou entrar? Não. Por que não? Né? Por que não vai entrar nessa operação no SDCHF? Eu não gosto desse tipo de movimento como apresenta aqui para a gente. Apesar de existir uma direção e ter dado 100% do ATR, temos dois detalhes que não estão exatamente lá escritos no Trading Plan, mas que faz diferença para mim. Um, tamanho do candle e sombras. E outro, olha o ATR dessa porcaria, velho. 38 pips. Um Major que movimenta 38 pips é falta de vergonha na cara. Né? Tá totalmente fora. Vai ficar caro o spread de um pip, enfim, tá totalmente fora. AUD-USD. Deu 68% do ATR, vocês mesmos já conseguem ver aí, né? Opa, vai dar take no SDJPY. Começar a contagem regressiva, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, meio, 0,4, 0,3. Não pegou. Bom, vou deixar aí que já pega. O STHF, então, está fora, por causa do ATR muito baixo, tá? E por causa da falta de direção. O DSD também, lateralizado total. E o NZDSD, alguém falou se o NZDSD tinha dado entrada, na minha visão, não deu. Por quê? Por causa que a TR dele está em apenas 78% hoje. Tá? Essa direção é uma direção válida? Sim. Aqui está perfeita a situação. A direção é totalmente válida, exatamente isso que eu quero ver. Movimento de queda bonitão, tudo certinho. Mas faltou o primeiro filtro, que é a questão do ATR no NZDSD. Então, por isso, para mim, desqualificou o NZDSD. Hoje, dentro de todas as possibilidades que eu analisei, que eu estou vendo, a única que faz realmente sentido e está dentro dos parâmetros da estratégia é no USDJPY. Beleza?
Todos os outros estão fora, seja por faltar o ATR, seja por faltar direção, ou por faltar suporte e tudo mais. Veja bem, quando eu olho para um par e eu vejo que o ATR dele não está ok, eu entendo que existe a possibilidade ainda de que ele complete o ATR dentro da janela horária. Certo? Mas quando eu olho para um par e vejo que a direção dele está bagunçada, como aqui no EURUSD, no GBP-USD, eu entendo que, por mais que complete o ATR, não vai ser interessante para mim, do ponto de vista de que a direção é algo muito importante e imprescindível, como aqui no SDJP nós temos claro, no NZD também. O NZD-USD pode ser que ainda nos dê uma oportunidade. Por quê? Porque o ATR pode se completar dentro do dia. Deixa eu só ver se tem algum ponto de suporte aqui. H1 não tem. No gráfico de 4 horas tem um ponto aqui relevante. Deixa eu ver um detalhe aqui. O NZD pode ser que ainda dê alguma coisa se ele cair até lá embaixo. 37, tem que ser um pouquinho mais. 36, por aqui. Deixa eu ver. 6944. Ok. Bom. O NZD-USD pode ser que se concretize, que ele chegue a um ponto de interesse, que é esse ponto aqui atrás, com a zona de resistência, e agora pode se transformar em ponto de suporte, e isso me interessa bastante, o que é mais uma possibilidade de negociação que a gente pode ter para hoje, se o mercado cair até aqui embaixo, em 0,6944. Tá? Então, vou marcar isso no meu trading plan. Hoje é dia 5, 4, NZD-USD. O ATR ainda não está ok, por isso que eu espero que ele caia um pouco mais. A direção é de baixa. O preço está na mínima, bem perto da mínima. A confluência de fatores, nós estamos falando aqui de 0,6944. 0,6944. A ideia é comprar e vou negociar se o preço cair até a confluência de fatores e der o setup dentro, logicamente, da janela horária. Fator de verificação, cada 5 minutos, dar uma olhadinha. E é isso aí, são as duas possibilidades que eu vejo para hoje. Deixa eu ver aqui. O STJPY está quase pegando o take. Vamos lá. Você pegou. Maravilha. Essa aqui é outra. Vacilei de não ter aberto um lote um pouco maior. Estaria dentro do risco, né? Mas, enfim, pegou o take do NZD-USD. O STJPY mais 13,9 pips. Vou marcar aqui, 13,9. Beleza? E o NZD-USD pode ser que ele dê oportunidade para a gente, caso ele continue caindo até aqui embaixo, em 0,6944, e a partir daqui dê oportunidade de compra. O que eu estou esperando, então, é que ele caia até aqui embaixo, bata aqui em 0,6944, e a partir daqui ele dê oportunidade de compra, cruzando a média de 8 dentro do setup. Beleza, pessoal? Vocês entenderam? Faz sentido para vocês? Deixa eu ver aqui, sem som. 100% no dia. Se ele costuma movimentar 70 pips, que ele tenha movimentado no mínimo 70 ou mais. Tá? 100% no dia. Botei agora sim. Por favor, primeira vez aqui. Como faço para visualizar a percentual do ATR 95? Aí você tem que fazer a conta. Tem que colocar o indicador, inserir, indicadores, osciladores,
ATR, Average to Range. Coloca 7 períodos e vai lá no gráfico diário. Ele vai te mostrar esse dado aqui, ó, 0,7033. Isso quer dizer que o STJPY tem movimentado 70 pips. E aí você volta aqui no gráfico de 5 minutos, por exemplo, mede desde a mínima até a máxima e vai ver que hoje movimentou 90. Então 90 é maior que 70, portanto, o primeiro filtro se aplica. NZD-USD é a possibilidade que eu vejo para hoje. Então, deixa eu tirar essa setinha. Nós temos a direção, falta só completar o ATR e bater no ponto de suporte. Os demais estão fora. Alguma dúvida, pessoal? Comentário? Pergunta: alguém entrou no STJPY nessa oportunidade? Aí junto comigo? Alguém entrou? Se aproveitou da oportunidade? Ok, beleza, sim, sensacional, tudo certo, tudo ok. Perdeu a STJPY? Sim, 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 perfeito. Rogério, Julian, Alberico, maravilha. Sim, sim, eu entrei em 10 dólares, a abertura está para 11. A abertura de Nova York está acontecendo às 10h30. A minha janela de negociação que começa às 11. Tá? Eu estou esperando somente passar a minha semana de provas na faculdade, já falei isso algumas vezes. E aí eu vou mudar minha faculdade para a noite, porque esse horário, enfim, às 11 horas, às vezes acontece exatamente isso. 11 horas, exatamente 11 horas, hoje deu a oportunidade aqui. Sorte que eu acabei a prova lá e para cá mais cedo. Exatamente nesse ponto que foi a entrada. Tá? Stop lá em cima de 3,9, take de 3,9 pips. Então, é isso aí. Vou compartilhar com vocês. Esse aqui esse é o trading plan de hoje. Participantes, ok. O SDJPY está aí, beleza? Nós tivemos uma oportunidade, duas oportunidades na segunda-feira, quero comentar com vocês. Uma delas foi no SDCAD. Segunda-feira não, ontem, né? A internet estava bem ruim. Ontem tivemos aqui a entrada no SDCAD, tá? De acordo com a estratégia, tudo certinho. Aqui foi a entrada nesse ponto, stop loss 17 pips, pegou o take aqui rapidinho, foi questão de alguns minutos apenas, essa operação. E no NZD-USD também tivemos uma oportunidade ontem que acabou fechando no 0 a 0. A oportunidade no NZD-USD aconteceu exatamente aqui, tá? Stop aqui embaixo, o mercado veio, chegou perto do stop, mas foi fechado aqui no 0 a 0 no final da janela horária. Depois ele até deu uma subidinha e, enfim, beleza? Então, essas são as oportunidades que aconteceram ontem, de acordo com a estratégia, mas que eu não vou marcar na planilha, por quê? Por causa que ontem nós não tivemos a sala, por causa da minha internet, estava meio ruim aqui. Então, mas foram oportunidades. Alguém entrou em alguma dessas duas oportunidades? Inclusive, eu lembrei, eu mandei um e-mail para vocês falando exatamente dessas oportunidades aí. William entrou nas duas. Maravilha. Parabéns, patrão. Muito bom. Silvia entrou nos dois, Julian. Caramba, que massa. Tá muito legal isso. As duas. Muito bom. Bom, mais um take então. O STJPY, 13,9 pips, já está marcado aqui no mês de abril. Tá? Conforme eu falei, não vou marcar as de ontem, por causa que nós não tivemos a sala, mas a oportunidade aconteceu. E uma boa gestão aí garantiu um lucrinho no SDCAD e um 0 a 0 no NZD-USD.
E hoje, NZD-USD, caso ele caia até o ponto de interesse, aí me interessa para entrar. Pessoal, mais alguma dúvida, comentário, perguntas? Raimundo também entrou. Muito bom. Parabéns, cara. Ótimo. Tá legal essa sala, hein? Tá massa. Bom, então é isso. Bom dia para todos vocês. Um grande abraço para todo mundo. Fique com Deus. Estou à disposição. Vou colocar para transformar o vídeo. Vou sair agora para almoçar. E aí, mais à tarde, eu mando para vocês. Sim, Alberico. Sim, consegue. Mais à tarde, eu mando para vocês a gravação no mesmo e-mail. Eu mando para vocês a gravação. Beleza? Um abraço para todos. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Até mais.